Olá, povo de Deus. Faz tempo que eu não estou aqui trazendo uma mensagem. E hoje eu queria trazer uma mensagem que tem tudo a ver com esta figura. Essa figura é uma representação da tentação de Jesus. E eu queria ler ela, que está em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas como mesmo Jesus disse que sem ele, nada nós podemos fazer, então vamos chamá-lo para estar conosco nesta caminhada. Até porque eu não me atreveria a falar sobre tentação, diabo, Jesus, sem a presença dele conosco. Seria muita ousadia ou burrice. Por isso, tenho certeza que é um fator de profunda reconhecimento de necessidade quando falamos de tentação, chamarmos por Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, leva-nos agora àquele momento no deserto, depois de 40 dias de jejum. Leva-nos agora, Deus, junto ao Teu Filho. Deixa-nos ouvir as palavras de Jesus com muito mais calor, fervor no nosso coração do que as palavras do diabo. Que seja assim, não só quando pensamos na tentação, mas em toda a nossa vida. Que a palavra do Teu Filho sempre vença as tentações da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu gostaria de realmente ler Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Sabe, uma coisa me chamou profundamente a atenção nessa passagem. Ela está bem no início do ministério de Jesus. Na realidade, Jesus acabou de ser batizado e o seu ministério vai começar, seu ministério público. E o diabo vem e lhe joga 3 tentações. Lendo durante essas férias, os pais da igreja, eles disseram que estas 3 tentações da realidade são as portas de entrada de todo o mal que o diabo pode e quer causar na nossa vida.
Jesus ali estava diante das portas da tentação, das tentações comuns, mas que abrem as portas. E é isso que eu gostaria de comentar e conversar com você rapidamente. Nossa vida, nosso coração, ele se abre, e ele se abre em primeiros momentos. Não é que ele é escancarado. O diabo não vem e coloca sobre nós todas as tentações de uma vez. Ele vai uma a uma. Você observou na vida de Jesus e na nossa vida também? 3 pensamentos que são a linha de frente para que o mal consiga entrar na nossa vida. E aqui eu queria com você parar e pensar, se nós pudéssemos, como Jesus, bloquear logo na linha de frente, logo na porta do nosso coração, todo o mal, ele não seria tão forte, tão eficaz, ao ponto de nos derrubar. Vai aqui uma palavra de sabedoria dos pais da igreja para nós. Bloqueie a ação do inimigo na porta, não deixe ele entrar na tua sala, não deixe ele entrar no teu quarto, não deixe ele entrar na tua vida por completo, porque depois vai dar muito mais trabalho. Não é assim? Quando nós bloqueamos logo na entrada, ainda somos mais fortes. E Jesus demonstra isso exatamente aqui nesta tentação, e eu queria falar com você sobre isso. As 3 grandes entradas que o diabo usa para nos derrubar: a carne, a vanglória e o amor às riquezas. E eu vou começar com a primeira delas. Se for da graça de Deus e se for da vontade de Deus, nós pregaremos ainda sobre essas 3. Mas hoje eu gostaria de falar com você da primeira, que eu acho que é uma das mais difíceis, porque nós já nascemos com ela. A carne. Não subestime a carne. É por ela que Eva foi tentada, você se lembra? Ao ponto de olhar e desejar e tocar, morder, comer, engolir, tudo isso por causa da carne. E Jesus aqui está sendo tentado na sua carne. Nós acabamos de ler que Jesus teve fome. O diabo entra pela primeira porta da nossa vida, é pela carne, por essa relação de prazer e necessidade. Você já observou o quanto da nossa vida nós gastamos com prazeres ou necessidades do nosso corpo? Talvez nesse momento você esteja trabalhando, e trabalhando para quê? Para ter saúde? Não, para manter o seu corpo com saúde, e se ele ficar doente, você já ter uma reserva para poder ir ao plano de saúde. Às vezes nós não falamos o quanto a nossa carne, as preocupações com ela são cruciais, são importantes. Os espinhos das preocupações com a nossa carne muitas vezes sufocam a palavra de Deus. Mateus 13, 22. É as preocupações com a nossa carne. E aqui eu não estou falando de ruga, não estou falando de você colocar maquiagem. Não, eu estou falando dessa carne que muitas vezes se ira e que é incontrolável à nossa mente. Você já observou como é que a ira, ela toma conta da gente de uma tal maneira que mesmo que você pare e pense de maneira racional, é difícil. Em alguns casos é quase impossível. A gente vê tantos crimes, tantas barbáries por crises de ira. E se você parar e perguntar para a pessoa, ela vai dizer, não, eu tinha consciência, mas eu não conseguia controlar. A fornicação, a prostituição. Quantas vezes as pessoas querem parar de se prostituir? Eu estou falando de prostituição sexual mesmo. As pessoas querem parar, mas não conseguem, porque a carne clama, ela suplica, ela implora e ela dobra a vontade das pessoas.
Estou falando de pessoas que a carne não para, não consegue parar de mentir, de falar mal das pessoas. Por mais que ela queira parar, ela não consegue. Desejos impuros. Isto é a carne que eu quero chamar a sua atenção, que é a porta de entrada que o diabo muitas vezes usa. Mas Jesus também disse que nós deveríamos aprender com ele mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Humildade. Não existe coisa mais terrível ao diabo, que é orgulhoso, arrogante, do que encontrar-se com alguém que é humilde. E é sobre humildade que eu queria falar com você, mas eu queria falar com você a parte prática disso. Eu acho que eu e você já estamos cansados de ouvir que nós precisamos ser humildes, mas na realidade como a gente aprende a ser humilde? Porque Jesus disse que nós precisamos aprender. Então é possível aprender a ser humilde. E rapidamente eu queria falar com isso de uma maneira muito prática com você. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe vivia dizendo para mim: menino, você parece que tem formiga, você não para quieto, você não consegue, o que acontece com você? Tem formiga na pele, tem formiga na... E é assim uma pessoa que não é humilde. Parece que ela tem formiga e ela está o tempo todo inquieta. Ela não consegue descansar, ela não consegue confiar, ela não consegue contemplar, ela não consegue orar. E aqui vai um pequeno detalhe. Você já percebeu o quanto a nossa carne luta quando a gente vai orar? Você já percebeu que antes de orar você não sente nenhuma coceira no corpo? Você já percebeu que você não sente nenhum desconforto, nenhuma dor? Mas na hora que você vai orar, parece que dói o joelho, dói o braço, coça o nariz, coça para cá. E tudo isso chama e nos distrai da oração. Fecho o meu parênteses aqui. É uma luta. E essa luta muitas vezes está em nós mesmos. Humildade. Ela fecha a porta para a ação do demônio. Jesus, neste momento, está cheio e demonstrando profunda humildade. 40 dias sem comer, sem beber, sozinho, sem ninguém para elogiá-lo, sem ninguém para ele ter que demonstrar nada, nenhuma expectativa a ser satisfeita, puramente humilde, esperando no deserto. Como é que eu faço isso? Primeiro eu queria aprender com os pais da igreja que para ser humilde, talvez a primeira coisa que eu preciso fazer é lembrar que eu sou pecador e começar a chamar o pecado por nome. Não adianta, Senhor, me perdoa das multidões dos meus pecados. Não. Eu preciso lembrar que eu sou pecador mesmo e para valer. Que os pecados têm nome na minha vida. Mentira, orgulho, arrogância, pensamentos de prostituição, uma vida de pecador mesmo. Para ser humilde, os pais da igreja me disseram que eu preciso aprender a reconhecer o quanto eu sou pecador, porque isso vai me levar para o pensamento e para a visão de vida mais humilde que eu posso ter, que é, se eu sou pecador, então eu preciso me lembrar do destino dos pecadores. Sim, a expectativa da morte, do inferno, precisam estar diante de mim e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Jesus disse em Mateus 10, 28, temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a sua alma quanto o seu corpo. Se sou pecador, eu preciso aprender a lidar e a temer o inferno. Sim, aquele verme que não morre, sim, aquelas chamas que não se apagam, sim, o tormento eterno. Isso me torna humilde.
Isso faz com que eu perceba que eu não sou nada, que eu não posso nada, que a minha carne é uma porta de entrada constante, 24 horas, para as tentações me derrubarem. Eu preciso aprender a temer esta vida eterna de perdição. Quantas vezes nós pensamos realmente que existe o inferno? Gostamos de pensar no céu, e eu também gosto, e sei que ele existe, e sei que eu vou para lá. Mas, para ser humilde, eu preciso abaixar a minha cabeça e reconhecer que é pelos méritos de Jesus, não os meus, que as portas do céu se abrirão e eu entrarei lá. Segundo, dê atenção às coisas boas que as outras pessoas fazem. Aprenda a ver que os outros são bons. E isso vai quebrar o nosso orgulho e a nossa arrogância. Aprenda a perceber que as outras pessoas têm capacidades, talentos, virtudes, que foi Deus que deu para eles. Que eu e você não sabemos tudo, não somos capazes de tudo, e aliás, muitas vezes o que fazemos meia boca. Mas existe gente por aí que faz muito bem, e faz com muita perfeição, e eu preciso aprender a olhar para essas pessoas. Eu não posso tirar essas pessoas da minha vida e dizer, não, eles não servem para nada, quem é bom mesmo sou eu, e quem sabe fazer sou eu. Bem, quando eu olho para as pessoas que Deus deu capacidade, e glória a Deus, porque eu não tenho todas as capacidades, e aqui eu me prostro para aprender a ser humilde quando eu vejo pessoas boas, pessoas fazendo coisas excelentes. Existe um versículo muito legal de Eclesiastes 5,19. Eclesiastes 5,19 diz assim, que Deus deu riquezas, terras e trabalho para algumas pessoas, e isso é dom de Deus. Deus deu riquezas, terras, um bom trabalho Deus deu. Isto é dom de Deus, e eu preciso aprender a glorificar a Deus quando eu vejo as outras pessoas tendo sucesso, sendo bem-sucedidas, fazendo maravilhas, servo bom e fiel. Eu preciso aprender a reconhecer que existem servos bons e fiéis, e que eu não sei fazer tudo, e que quando eu fizer alguma coisa errada, com certeza existe alguém que sabe fazer certo. Não está tudo perdido. Deus tem dado dons e talentos para as pessoas. Reconheça isso. Esse é um passo de humildade que a gente começa a aprender. Olhe, abra o seu olhar e veja quanta gente boa está ao teu lado que Deus colocou. Terceiro lugar, para aprender a ser humilde. E aqui é uma coisa que muitas vezes eu não faço. No final do dia, perceba o que você fez de bom e o que você fez de mal. E seja inteligente no próximo dia, Carmo, para fazer mais coisas boas do que coisas ruins. Sabe, quando a gente começa a perceber que a gente é capaz de coisas boas e ruins, e que a gente no próximo dia vai acordar com o pensamento de hoje eu vou me esforçar para fazer mais coisas boas do que ruins, este hábito gera intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Deus se aproxima do humilde, mas rejeita o orgulhoso, o arrogante, aquele que persiste no pecado. E esta é uma coisa que a gente precisa aprender com muita humildade. Existem desejos na nossa carne que são persistentes, que não adianta você dizer, saia em nome de Jesus, porque muitas vezes ele vai voltar, vestido de outras maneiras,
Por isso eu preciso aprender a perceber as coisas que eu faço de bom, que glorificam a Deus, mas aquelas que eu também não faço que glorificam a Deus, que na realidade são desejos da minha carne. E eu talvez vou aprender a ser mais íntimo de Deus. Talvez eu vou ser mais íntimo de Deus, reconhecendo que no próximo dia, pela graça e a misericórdia de Deus, se eu acordar, se o Senhor permitir mais uma vez, eu vou procurar fazer as coisas melhor. Em último lugar, como aprender a ser humilde? Seja temperante. 1 Timóteo 3:2 fala sobre temperança. Uma palavra meio difícil para nós, mas que eu queria traduzir ela para mim e para você. Seja mais moderado nas suas ações. Não seja tão rápido na hora de fazer alguma coisa. Vai com mais calma. Pesquise melhor, aprenda melhor. Seja mais moderado na hora de falar. Seja mais ponderado nas suas palavras. Procure melhor as palavras e as ações. Escute mais e fale menos. O conselho precioso para ser humilde. Aprender a ouvir mais. Refletir sobre as palavras que as pessoas estão falando. Se eu estou aprendendo a ver que as pessoas são boas no que elas fazem, talvez de lá venham bons conselhos para a minha vida. Para ser temperante também uma outra coisa que ajuda muito. Aprenda a perder o que é temporário para ganhar o que é eterno. Sabe aquela discussão que você ficou tentando ganhar o tempo todo? Talvez fosse melhor ter perdido. Porque talvez a pessoa iria reconhecer Jesus em você. Sabe esse negócio de, se isso daqui vale a pena agora, mas daqui a 2 horas já não vale mais a pena, então deixa para lá. Sabe esse negócio que hoje parece que eu preciso lutar, conquistar, e eu vou por ações, por palavras, mas daqui a 1 mês já não serve para nada? Talvez é melhor eu perder isso. Quando você estiver lutando por alguma coisa, seja humilde, aprenda a perder. E se você perder, você vai observar que a sua carne luta contra isso. Nossa carne não gosta de perder. Lute contra isso. Porque quanto mais você perder o que é temporário, mais você vai ganhar o que é eterno. Para ser humilde, nós precisamos aprender a perder para poder ganhar a presença de Deus ao nosso lado. E por último, se você não lembrar de nada do que eu preguei, ore e peça ajuda a Jesus. João 15:5, eu queria terminar com essa passagem. Sem mim, nada podeis fazer. Eu comecei dizendo para você que a gente aprende a ser humilde de Jesus, porque ele disse, eu sou humilde, humilde de coração. Aprenda comigo. Tome o seu jugo, aprenda que eu sou manso e humilde de coração. E eu quero terminar com Jesus também. Ele diz, sem mim, você não pode ser humilde, carne. Eu baixo a minha cabeça e digo, sim, Senhor. Sem o Senhor, eu não posso fazer nada. Nem essa mensagem sobre humildade. Que Deus tenha misericórdia. E que essa humildade que nos aproxima de Deus cresça em nós. Que Deus te abençoe.